Olá a todos, sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast Comunicar à Esquerda, um podcast da Juventude Socialista de Mangualde. Neste episódio especial dedicado às eleições europeias, do próximo dia 9 de junho, temos o prazer de ter connosco um candidato da lista do Partido Socialista às eleições europeias, o nosso camarada e amigo Bruno. O Bruno Gonçalves tem 27 anos, é natural de Braga, mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade do Minho e analista de Tecnologias de Informação. É membro do Secretariado Nacional da Juventude Socialista e desde 2021 é secretário-geral da UCI, da União Internacional das Juventudes Socialistas, a maior organização política da juventude do mundo, integrando 148 organizações de 107 países diferentes. Iniciando a nossa conversa, lançava-te já a primeira pergunta, Bruno. No momento de vários desafios para a União Europeia e para o seu projeto, as próximas eleições europeias são importantes para determinar o futuro do próprio projeto europeu. No contexto atual de crescimento da extrema-direita por toda a Europa, a sondagem indicam que esse crescimento se vai materializar no próximo Parlamento Europeu. Na tua opinião, esse crescimento do extremismo poderá afetar os valores e as conquistas da Europa? E se sim, como podemos contrariar essa tendência? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui em Mangualde. Nós estivemos já hoje pelo distrito. E devo dizer que vocês, além de uma grande estrutura aqui na Conselhia de Mangualde, da Juventude Socialista, têm ótimas candidatas nesta lista ao Parlamento Europeu. Respondendo muito diretamente à pergunta, sim, é óbvio que as escolhas que nós fazemos com o nosso voto implicam decisões, implicam tomadas de decisão diferentes no âmbito da União Europeia. Implicam no contexto nacional, no contexto regional, no contexto distrital, mas também no contexto europeu. Ora, nós conhecemos uma sondagem do Eurobarómetro que nos aponta para que a família da extrema-direita, dividida entre duas famílias, neste momento entre dois grupos no Parlamento Europeu, ECR e ID, podem inclusive alcançar o número de deputados da esquerda democrática, a esquerda social-democrata, socialista-democrática no Parlamento Europeu, que se encontra representada no SD. Isto significaria várias coisas se acontecesse. A primeira, de um retrocesso. Ora, nós temos, ao longo dos últimos 20 anos, avançado na Europa dos direitos sociais, avançado na Europa que conquista novos direitos para os cidadãos. Foi assim quando nós conquistamos o mercado único e o mercado livre para as pessoas. Foi assim quando nós conquistamos o direito a não termos de pagar dados, serviços de internet acrescentados fora do nosso país no contexto europeu, com a abolição das taxas de roaming em 2017. Foi assim quando nós tentamos avançar nesta legislatura em vários pilares sociais, nomeadamente no que concerne aos estágios não remunerados, acabando definitivamente proibindo esta prática no contexto europeu. Não foi possível avançar mais, sobretudo porque a extrema-direita e a direita o bloquearam, mas nós temos a certeza que para avançar num contexto pós-guerra da Ucrânia, para uma Europa de paz, uma Europa que, de um ponto de vista material, coloca a habitação como uma das suas competências, mas mais do que competências, uma das suas prioridades. Uma Europa que quer avançar para uma transição verde e justa, que significa até aqui em Mangualde e nos territórios de Viseu, melhor qualidade de vida através de melhor emprego, uma imigração que contribua para uma integração até do ponto de vista profissional muito mais efetivo, com maior valor acrescentado por parte das nossas empresas, para fazer avançar estas agendas. Elas só são avançáveis se nós votarmos com a democracia europeia, com quem acredita no projeto europeu. E quem acredita, quem sempre acreditou no projeto europeu, ainda hoje acredita no projeto europeu em Portugal, é o Partido Socialista. Foi sempre assim. Quando alguns tinham dúvidas, nós tínhamos certezas. Nós continuamos a ter certezas que é na Europa e com a União Europeia que nós queremos fazer avançar e concretizar a Abril também em Portugal. Muito bem. Em relação aqui à segunda questão, no cenário global atual, marcado por desafios geopolíticos complexos e crises de diversas regiões, a União Europeia tem desempenhado um papel de cooperação para a paz e também com outros países. No mundo de conflitos armados, tensões políticas e crises humanitárias, como são frequentes, como falaste neste caso da Ucrânia, também a crise humanitária na Palestina, quais são as estratégias e iniciativas prioritárias que a União Europeia poderá utilizar para fortalecer as relações internacionais e fomentar a estabilidade global? Ora, a Europa deve ser, no nosso entendimento e no meu entendimento muito particular, um continente de paz no continente e no mundo. Quer isto dizer o quê? Nós não podemos abdicar, primeiro, dos nossos valores, segundo, nós não podemos abdicar da nossa importância no contexto global. A Europa é o maior mercado global se for um mercado único. Não o é se for individualmente repartida pelos diferentes
Estados. Quer isto dizer que nós só estamos em pé de igualdade da definição geopolítica e geoestratégica com os grandes blocos mundiais, nomeadamente com a China e Estados Unidos da América, se o formos de uma forma coesa. Quer isto dizer, do ponto de vista não só da defesa, mas da promoção da paz, tanto através das missões de paz, onde nós precisamos de investir mais, mas sobretudo na cooperação diplomática e económica, nós temos de ter políticas assertivas. Aquilo que se passa hoje em Gaza, aquilo que se passa hoje na Palestina, não é novo. É o alastrar de um conflito que persiste há décadas, é o persistir da falta ou do déficit de uma solução política. A Europa não se quis imiscuir neste processo pós-acordos de Oslo, que falharam, mas também não quis intervir diretamente, através de pressão diplomática e económica efetiva no Estado de Israel, para que, por exemplo, tivessem cessado as operações de colonatos ilegais na Cisjordânia. Não o fizemos de uma forma efetiva, caso contrário esta guerra já teria parado, quando, depois dos ataques condenáveis e que todos temos de condenar de 7 de outubro, iniciou-se em Gaza uma operação que é, para mim, uma operação não só altamente duvidosa do ponto de vista da intenção, mas é uma operação que matou já milhares de pessoas. Uma operação que matou mais crianças em Gaza do que nos últimos 5 anos em conflitos globais. Ora, algo está sistematicamente errado. E esse pilar que está sistematicamente errado prende-se com a autonomia estratégica da Europa. A Europa deve ser no mundo um promotor de paz através dos valores. Ora, nesta questão concreta do conflito ou da guerra em Gaza, o que nós precisamos é de chamar à mesa Israel, que é um parceiro económico primordial da União Europeia e do Bloco Transatlântico, naturalmente impor condições que são, do nosso ponto de vista, aceitáveis para a realização de comércio e cooperação entre Estados, chamar à atenção e chamar também à mesa os representantes políticos, neste caso o Hamas, os representantes políticos de Gaza, porque senão haverão atores que, com outras intenções, provavelmente um pouco menos humanas do que a Europa, porque a Europa continua a ser o continente mais humanista e o bloco mais humanista do mundo, não tenhamos dúvidas nenhumas disto, com outras intenções chegarão à sua agenda final. A nossa agenda final deve ser sempre a paz. Muitas vezes não é apelativo, não era apelativo falar disto. Hoje eu acho que nós todos percebemos o quão importante é a paz para tudo o resto. Não há desenvolvimento económico sem paz, como não há justiça social sem amor. Um dos pontos muito importantes é a questão do alargamento também da União Europeia. É um tópico importante que está em cima da mesa para o futuro do projeto europeu e conta já com 9 países candidatos a integrar a União Europeia, sejam os países dos Balcãs, a Turquia e, mais recente, a Ucrânia. Quais os desafios e os benefícios do alargamento da União Europeia para os atuais e potenciais Estados-membros e como podemos garantir que esse alargamento não compromete a coesão política, social e económica da União Europeia? Uma palavra: realismo. Realismo nas promessas, realismo na concretização, realismo no alcance. A Europa e a União Europeia não pode ser um bloco de falsas promessas. Tem de ser um bloco de efetivos compromissos e efetivas concretizações. Quer isto dizer que, relativamente à Ucrânia, nós sabemos que há uma solidariedade e um compromisso assumido com o estatuto de candidato atribuído à Ucrânia para a sua adesão à União Europeia. É preciso entender que, naquilo que concerne a políticas de coesão, nós temos sempre, e países periféricos como Portugal precisam defender primeiramente, para os eurodeputados portugueses, os representantes de Portugal no Parlamento Europeu, na União Europeia, nas diferentes instituições, têm como primordial interesse e objetivo defender o interesse dos cidadãos europeus, mas muito particularmente os interesses dos portugueses na Europa. É, aliás, o nosso slogan para esta campanha: o futuro de Portugal na Europa. Uma Europa que é cá, que não é lá. Ora, isto significa que é preciso rever a quando dessa concretização, porque a Ucrânia não é só mais um país. A Ucrânia é um país de uma população muito substancial, no caso de entrar na União Europeia, quando esse facto se consumar, significa que há uma alteração paradigmática das regras orçamentais, das regras de contribuição para diferentes Estados. E um Estado como Portugal deve ter essas preocupações, porque nós hoje saímos desta sala e vemos o quanto os fundos de coesão contribuíram para a coesão do território, seja através das acessibilidades, seja através do desenvolvimento económico do mesmo, dentro e fora de Portugal, dentro e fora dos próprios distritos, dentro e fora dos próprios concelhos.
Depois há uma segunda parte que tem que ver com um outro realismo, que tem que ver com o realismo político. E ora, se de um lado eu tenho a certeza que nós avançamos a passos largos para uma concretização de uma União Europeia que no continente europeu abrangerá os Balcãs Ocidentais e, portanto, limitará, do ponto de vista estratégico, as suas fronteiras terrestres e marítimas, é preciso entender que no caso da Turquia e no caso da Geórgia, nós contemplamos casos, naturalmente, de natureza bem distinta. O caso da Turquia, há uma necessidade criteriosa de desenvolver os pilares da negociação e de chegarmos sequer à fase da negociação, portanto, o acesso direto à União, fazem que já estão, por exemplo, a Albânia e Macedónia do Norte, depois de 10 anos de afunilamento entre as políticas e várias regras, vários critérios que devem ser cumpridos, até do ponto de vista judicial e político, entre a União e os Estados candidatos. O caso da Turquia e o caso da Geórgia são naturalmente diferentes, não só pela posição geográfica, mas pela influência. Ora, a Turquia hoje, per si, não representante apenas do ponto de vista geoestratégico dos interesses do povo turco, mas dos povos turcos pelo mundo. Portanto, tem uma influência enorme no Kirguistão, no Turcomenistão e, portanto, em toda esta região da Ásia Central. O caso da Geórgia é preciso entender que a Geórgia disputa ainda hoje fronteiras com a Rússia. E, portanto, quando nós vemos a sociedade civil georgiana insurgir-se contra uma lei vulgarmente chamada como uma lei russa do ponto de vista da informação, nós sabemos que há uma vontade daquele povo em pertencer à União Europeia. Isso é claro e inequívoco. Ao mesmo tempo, nós temos de perceber que, do ponto de vista geoestratégico e geopolítico, nós temos que ser realistas e apenas afirmar que há um compromisso claro com aquela candidatura, que hoje já é uma candidatura, a partir do momento que nós temos a certeza que temos também condições políticas e geoestratégicas para que os georgianos, que eu espero que venham a constituir-se parte do Bloco Europeu, porque o são do ponto de vista do interesse e da genuína vontade do povo, para que depois as expectativas não saiam defraudadas, porque serem defraudadas é um processo muito difícil de voltar a recuperar, porque recuperar a confiança dos cidadãos é sempre difícil quando a perdemos numa primeira instância. Lançava-te agora uma questão mais relacionada com o nosso público jovem, que atualmente vive na chamada tempestade perfeita, de salários baixos, de tributação elevada, de habitação cara. Como é que um eurodeputado pode dar resposta a este problema e qual é a resposta que deve dar nas instituições europeias? Eu não sei se o sinal com a mão era manifestamente otimista relativamente à eleição. Eu acho que a minha resposta será para qualquer eurodeputado. E já agora vai de encontro, ou vai ao encontro, da primeira pergunta e da resposta que eu me esqueci de dar, que tem que ver com como se responde à extrema-direita. A extrema-direita responde com uma firmeza nos valores não abdicáveis, sobretudo para um socialista ou para um social-democrata, mas responde-se também com a concretização concreta de políticas públicas que resolvem o problema das pessoas. A política não pode deixar nunca de ser a materialização do sonho, a materialização da resposta aos problemas, a materialização de um sonho que nós temos e que queremos tornar realidade para que as comunidades, para que os nossos jovens se sintam mais realizados nos diferentes contextos em que se inserem. Ora, nós podemos perceber que a política, ao longo dos últimos anos, muitas vezes com a falta de discernimento ou a falta de distinção entre a esquerda e a direita, a esquerda democrática e a direita democrática, quase como se tudo fosse igual, gerou nos cidadãos, nas pessoas, um sentimento de descrédito da própria atividade política. Porque a razão da política existir é confrontar sistemas diferentes, é confrontar soluções diferentes para a realidade que nós encaramos. Ora, há uma razão pela qual a direita entende ser diferente a concretização do projeto europeu. Nós entendemos que a delegação de competências, nós entendemos que a descentralização, nós entendemos que a soberania nunca é afetada por uma Europa mais federal, por uma Europa mais capaz, desde que ela respeite naturalmente a individualidade, a natureza de cada um dos povos. O português não é igual a um alemão. Ora, a direita tem uma visão distinta, tem hoje uma visão quase protecionista e nacionalista da Europa, em que primeiro estão as vontades individuais dos povos e depois está uma vontade coletiva da Europa. Ora, não há nenhuma Europa, nenhum bloco económico que se possa
como dizer, que se possa solidificar sem uma vontade coletiva primária. E depois, respondendo a esses problemas, eu acho que nós temos duas propostas neste manifesto, que eu acho que são aquelas, ou três, que são genuinamente direcionadas à juventude, não apenas a resolver os problemas da juventude, porque eu também não tenho esta visão de que os jovens só devem falar para os jovens. Isso não existe. Um jovem tem um problema comum de um cidadão. Se nós juntarmos pessoas de 50 anos todas numa sala, ninguém vai falar para as pessoas dessa idade como se elas tivessem todos os mesmos problemas. Geralmente fazemos isso com a juventude. Tipificamos a juventude, segmentamos a juventude e dizemos: aqui estão as soluções para todos vós jovens. Isso não existe. Mas há três problemas concretos em que a juventude e o combate à extrema-direita se aliam. Do ponto de vista da concretização material de políticas públicas, habitação e rendimentos. Habitação com a concretização no nosso plano, na nossa proposta, no nosso projeto de um plano para a habitação acessível a nível europeu, é um problema que atinge não apenas governos socialistas ou países de governos socialistas, mas países de governos liberais, sociais-democratas, conservadores, extrema-direita. Portanto, é um problema genuinamente europeu e precisa genuinamente de uma resposta europeia. Seja através da habitação pública, onde nós devemos contratar parte do nosso orçamento do Estado, de cada um dos Estados, para a habitação pública. Já acontece em alguns Estados, há em muitos em que isso não acontece. Acontece, por exemplo, para a defesa do ponto de vista da cooperação transatlântica e, do outro ponto de vista, do acesso às rendas, o apoio à renda acessível, para que até que esta habitação pública esteja consumada, é preciso ser realista, não se resolve o problema da habitação em 5 anos, não se resolve o problema da habitação em 2 dias, mas pode-se resolver o problema da habitação em 10 anos. Se nós tivéssemos previsto isso há 10 anos, isso não teria acontecido. E depois, do ponto de vista dos rendimentos. Ora, qual é o problema dos rendimentos, não só na Europa, porque na Europa já começamos a assistir ao êxodo de cérebros da Europa Central para países do Sudeste Asiático, para a China ou para os Estados Unidos, mas nós aqui em Portugal, num país periférico com altas qualificações, eu tenho amigos que emigraram para países como os Países Baixos, para a Alemanha, para a Áustria, por uma razão simples. Os salários que lá se pagam permitem ter uma melhor qualidade de vida e maior taxas de poupança. Mesmo que isso lhes custe muito do ponto de vista pessoal, do sacrifício pessoal que isso é. Ninguém gosta à partida de sair do seu território, da sua terra, para se estabilizar longe da sua família e dos seus amigos. Ora, como é que nós fazemos isto? Com uma Europa reindustrializada. Não podemos assumir como natural e como normal que a tecnologia europeia hoje tenha sido descentralizada do ponto de vista industrial, não descentralizada, mas cuja indústria tenha sido deslocalizada para países onde a mão de obra é mais barata e até por vezes onde os direitos laborais que se têm de aplicar na União Europeia não têm de lado de ser aplicados. Ora, os agricultores falam muito disto e falam disto com razão. A indústria automóvel fala muito disto e fala com razão. Não é aceitável que hoje grandes empresas europeias digam que já não é sequer para eles uma prioridade investir na Europa. Porque o custo de benefício não é imediato. É muito mais barato produzir noutras partes do mundo. Aquilo que nós temos de fazer é apostar numa indústria altamente tecnológica, numa indústria especializada, não numa, mas indústria em geral, porque só isso vai produzir melhores salários e depois as indústrias dependem também, a economia depende de tudo, das especificidades do território. Provavelmente nas terras de Dão é muito mais fácil investir na indústria vitivinícola, que produz um valor acrescentado do ponto de vista do preço final da garrafa que pode ser vendida ao consumidor final. Quanto maior o preço, maior o rendimento disponível, maior o lucro da empresa e, espero eu, maior o salário dos colaboradores dessa empresa. Já agora a lógica distributiva dos sociais-democratas deve ser sempre bem aplicada, mas isso só pode ser possível com acréscimo do valor produzido na economia europeia. Nós estamos ainda como um dos grandes blocos mundiais, o grande bloco, não do ponto de vista do investimento tecnológico e das novas patentes e tecnologia, mas talvez o segundo ou terceiro bloco a nível mundial. E, portanto, nós temos de acelerar essa transição, porque se não o fizermos, vamos ser ultrapassados em larga escala. Significará isso, em última instância, que o jovem português não é só não possa viver ou estudar em Portugal e trabalhar em Portugal, não é só não possa estudar, trabalhar na Europa, provavelmente já terá de procurar trabalho fora da Europa. Isto é um cenário que nós devemos projetar e lá está. A política do sonho também é isso. É uma política de planeamento que preveja não só respostas imediatas, mas preveja respostas que, independentemente dos nossos mandatos, respondam a soluções que nem tão sempre óbvias, mas benéficas para a população no futuro. Na última questão, lanço-te o desafio de uma pergunta mais pessoal. Quanto à entrada no Parlamento Europeu, o que podemos esperar do Bruno Gonçalves nestas funções?
e também como jovem socialista, quais serão as tuas prioridades e as tuas ambições que queres levar para Estrasburgo e para Bruxelas? Primeiro, antes de Bruxelas ou Estrasburgo, garantir que o Partido Socialista, nesta campanha, consegue alcançar 2 objetivos. O primeiro, da eleição do maior número de eurodeputados possível, porque isso significará um aumento efetivo das políticas progressistas, democráticas, de industrialização, de habitação, de combate à corrupção a nível europeu. E, de um segundo ponto de vista, que esta campanha contribua para que mais jovens acreditem na política. Acho que isto é fundamental. Este é, desde logo, e se eu pudesse dizer, em Estrasburgo, em Bruxelas, em Lisboa, em Braga ou em Mangualde, o nosso objetivo enquanto jovens socialistas tem que ser um objetivo transformador da sociedade. Eu inscrevi-me na Juventude Socialista porque eu acreditava e acredito ainda hoje que a Juventude Socialista é o principal motor no nosso país da política como transformadora, da política de sonho, da política que projeta o país e que muda o país. E eu acho que este sonho nós nunca podemos perder. Por uma razão simples, nós devemos procurar ser inspiração, não apenas para nós próprios, mas inspiração para todos aqueles que querem fazer política e da política uma arte nobre. Isso passa, desde logo, por defender a classe política, defender quem faz política. Hoje é muito difícil fazer política no mundo ocidental, é muito difícil fazer política em Portugal. É preciso dizer-se isto e dizer-se isto de viva voz, mas ao mesmo tempo eu nunca encontrei, como encontrei na Juventude Socialista, pessoas tão capazes e pessoas tão determinadas em, com o seu pequeno contributo, o seu máximo esforço, contribuírem para uma sociedade melhor. E, portanto, em qualquer parte do mundo, seja no Parlamento Europeu, seja cá, eu acho que nós temos mesmo todos a mesma responsabilidade. Obviamente, uns com mais tarefa, mais responsabilidade do ponto de vista da despesa do tempo, porque teremos de o dedicar de uma forma permanente do ponto de vista das nossas funções laborais, mas eu acho que nós todos devemos ser multiplicadores desta mensagem de sonho. E, portanto, se eu puder um dia vir, não a ser, mas a estar eurodeputado, durante esse período determinado de tempo, o que eu espero é poder contribuir para que no Partido Socialista os mais jovens revejam uma marca não só de confiança, mas uma marca de inspiração. Muito bem, muito obrigado, Bruno. Chegámos ao fim do nosso tempo. Queria agradecer uma vez mais ao Bruno Gonçalves e desejar-lhe muita força e sucesso para os próximos desafios que se avizinham, confiante que serás um grande eurodeputado de toda uma geração. Damos assim por terminado mais um episódio do podcast Comunicar à Esquerda, o podcast da Juventude Socialista de Mangualde. Esperamos que tenham gostado. Obrigado a todos e até à próxima.